Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para dar continuidade ao nosso texto do Michel Foucault sobre heterotopias ou outros espaços, né? Então ele traz para a gente esse texto que é um texto rico, interessante, legal pra caramba e que vale a pena a gente olhar com um tanto de esmero, de zelo para esse texto. Hoje eu gostaria de continuar então falando especificamente das características das heterotopias ou dos outros espaços. Até então a gente veio tentando conceitualizar, né, o que seria uma heterotopia. O Foucault ele traz a ideia do espelho, o Foucault ele traz algumas falas sobre o que seriam os outros lugares. Na última aula a gente falou um pouco sobre a distinção entre heterotopias de desvio e heterotopias de crise, né? Citamos até a casa de repouso como a síntese dessas duas heterotopias, à medida que a velhice já é uma heterotopia, já é um lugar de crise em relação à sociedade, mas ela se torna também um lugar de desvio à medida que os comportamentos não são normais, não são os comportamentos da média, vamos dizer assim. E agora o Foucault ele tenta aprofundar um pouco mais. Ele vai tentar descrever para a gente algumas das características das heterotopias. Então vamos lá. Um apontamento importante feito pelo autor é que as heterotopias se constituem de uma especificidade no interior da sociedade. E por conta dessa singularidade, as funcionalidades dessas heterotopias são múltiplas. Isso significa que, historicamente, elas podem desempenhar funções desconexas. Isso significa que heterotopias não são engessadas ou duras, mas elas são voláteis, elas são mutáveis, elas mudam no decorrer do tempo, ok? Aí ele vai trazer para a gente a ideia dos cemitérios. Os cemitérios, eles quase sempre existiram em nossa sociedade ocidental, mas até o século XVIII ele se localizava no centro da cidade, ao lado da igreja. Existia uma hierarquia de sepulturas e existiam sepulturas dentro das igrejas. E os ossuários, que representavam literalmente o final de toda a individualidade daquele que morreu. Aí ele vai dizer, olha só, o cemitério ele é um outro espaço, né? Ele é um lugar, ele é um outro lugar, um lugar que não é o lugar, né, que nós estamos acostumados. Ele vai dizer para a gente, até então o cemitério era dessa forma, mas olha como que ele vai se modificando. No momento que a sociedade tornou-se mais ateia, no século XVIII, na entrada do século XIX, surgiu de alguma forma o culto aos mortos. Mas por que se introduz o culto aos mortos dentro do cristianismo? Porque num momento de ateísmo, se você não tem a segurança de ressurreição do corpo e imortalidade da alma, esse evento, né, o funeral, o culto àquele ente que morreu, esse evento seria algo como tudo o que podemos fazer para o desfecho da existência. Aí ele vai dizer, no século XIX, os cemitérios são lançados aos espaços externos e marginais de uma cidade. Olha que loucura! No século XIX, os cemitérios são lançados aos espaços externos e marginais de uma cidade. E também nesse momento, nesse mesmo século, cada um ganha sua caixa de decomposição pessoal. Então aqui, quando o cemitério, certo? É um lugar de desvio, um lugar de crise, um outro lugar em relação à sociedade, ele é colocado para margem, né? Ele é marginalizado dentro das cidades, é porque a morte nesse instante ela é concebida, ela é vista como uma doença. Ou seja, os cemitérios, olha a citação de Foucault, os cemitérios constituem não mais o vento sagrado e imortal da cidade, como acontecia até o século XVIII, quando eles eram no centro da cidade, no umbigo daquele mundo, daquela sociedade. Mas ele constitui a outra cidade. Que outra cidade?
onde cada família possui sua morada sombria. Ou seja, os cemitérios ali eram vistos como propagadores de doenças às cidades. Então a gente lança ele fora. Isso é tão interessante que na nossa sociedade, se a gente for fazer alguma observação, a gente vai ver que dificilmente a gente encontraria pessoas que conseguiriam ficar dentro de um cemitério de madrugada ou algo do tipo, né? A gente tem é um outro lugar, é um lugar estranho, é uma heterotopia, né? Um lugar diferente, vamos dizer assim. Então tem esses apontamentos, né? Primeiro ele faz essa distinção das heterotopias, né? Heterotopia de desvio e heterotopia de crise. Aí ele traz para a gente uma nova característica das heterotopias. A ideia de que as heterotopias elas se constituem de uma especificidade no interior da sociedade e por conta dessa singularidade elas são voláteis, mutáveis, elas se transformam. Aí tem um terceiro apontamento que o Foucault faz a respeito das heterotopias, que é o seguinte: as heterotopias concentram no mesmo espaço posições contrárias. As heterotopias constituem no mesmo espaço posições contrárias. Aí, o que ele dá de exemplo? Ele dá de exemplo o cinema. Se você pegar uma tela de cinema, a sala ela é retangular, uma tela de cinema ela faz posições contrárias, né? Ela vem em uma forma de redondo, uma ponta fica contrária à outra, né? Porque ela faz aquele... E esse movimento contrário do cinema faz com que haja uma visão 3D, né? Você consegue ver de alguma forma o que você consegue ver no cinema. Então ele vai dizer que o cinema, de alguma forma, é uma heterotopia, porque ele concentra posições contrárias. Aí ele vai falar do teatro, por exemplo, um teatro você pega um mesmo palco retangular e ali nesse palco retangular você tem a sala, você tem a cozinha, você tem a rua, né? São lugares antagônicos, desconexos muitas vezes, mas que estão no mesmo lugar, posições contrárias no mesmo lugar. Ele dá o exemplo também do jardim. O jardim persa, por exemplo, ele era retangular. Ele tinha 4 pontas, porque ele representava o mundo, né? E como uma espécie de representação do umbigo do mundo no meio, porque tinha uma fonte de água e uma taça, né? Então, o tapete também é essa espécie de jardim móvel. O jardim é a menor parte do mundo nesse sentido, o jardim persa, mas também concentra nele a totalidade do mundo, ou seja, as heterotopias concentram no âmago de sua existência ou não existência os paradoxos, as posições contrárias, né? Ele pode não ser nada, mas ele contém o tudo, né? Pode não ser, sala não é a mesma coisa que rua, não é a mesma coisa que quintal, não é a mesma coisa, mas eles estão habitando no mesmo lugar. As heterotopias elas concentram no mesmo lugar espaços e posições contrárias. Ok? Então, essas foram as primeiras, vamos dizer, esses primeiros 3 apontamentos que Foucault faz a respeito da heterotopia, e eu darei continuidade então, porque se eu não me engano no decorrer do texto ele faz 6 apontamentos a respeito da heterotopia, e eu acho muito interessante nós pensarmos esses lugares, esses outros lugares, né? Esses outros lugares como o trem, esses outros lugares como as prisões, os hospitais, as casas de repouso, a velhice, a menstruação, a noite de núpcias, o próprio jardim que eu acabei de falar, o tapete, né, talvez o quintal ou a varanda, vamos dizer assim. Então, esses outros lugares que não são lugares, mas ao mesmo tempo constituem aqueles lugares reais,
eu acho que é bastante interessante a gente estudar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para que as atualizações cheguem até vocês. Divulguem o nosso canal. E é isso aí. É hora de dar tchau.